Bom dia. Então, hoje nós vamos trabalhar os gráficos dos movimentos, tanto o retilíneo uniforme como o retilíneo uniformemente variado. Então, para isso, a gente vai começar pelo movimento retilíneo uniforme. Só para lembrar, no movimento retilíneo uniforme a aceleração era 0, a velocidade era uma constante. O que significa isso? Que a velocidade inicial, a velocidade média, a velocidade final são todas iguais. E o espaço era esse 0, que é o espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo, certo? Os diagramas, os gráficos do espaço-tempo, velocidade-tempo e aceleração-tempo, obviamente que a gente vai obedecer às que nós temos aqui. Então vejam bem, a do espaço é uma função do primeiro grau, lembra lá da matemática? Por quê? Porque aqui o tempo está elevado a 1, então ela é de primeiro grau. E o gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta. Lembra que podia ser crescente ou decrescente. Então eu vou desenhar aqui o que seria o diagrama espaço-tempo, o que seria o diagrama velocidade-tempo. A gente sempre tem que olhar o que está escrito nos eixos. E o diagrama aceleração-tempo, certo? E vou desenhar aqui de novo, vou repetir aqui do lado, mesma coisa. Espaço-tempo, velocidade-tempo e aceleração-tempo. Certo? Então, vamos lá. Começando aqui. No espaço, a função não é de primeiro grau, então vai ser uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente. Isso vai ocorrer quando o movimento é progressivo e isso quando o movimento é retrógrado. Então, dividir isso em dois diagramas. Tudo que estiver aqui é para o progressivo, tudo que estiver aqui é para o retrógrado. Certo? Daqui para baixo, daqui para baixo. Bom, onde começa o movimento é o espaço inicial. Certo? Então aí, tendo a equação, essa equação aqui, eu vou substituir os valores da velocidade e do tempo e vou construindo o gráfico, igual a gente faz na matemática. Quando vamos analisar o da velocidade, o que ocorre com a velocidade? É constante, ou então quer dizer que é sempre a mesma, portanto vai ser uma reta constante. Positivo quando é progressivo e abaixo do tempo, ou seja, negativo quando é retrógrado. Aqui tem uma coisa interessante. Como velocidade é ΔS sobre ΔT, se eu passo ΔT multiplicando, ΔS é V vezes ΔT. Isso nada mais é do que essa área aqui. Essa área aqui desenhada representa o ΔS. Se eu calculo a mesma coisa aqui. Se eu calculo a área, eu tenho o ΔS. E, finalmente, aceleração-tempo. A aceleração vale zero. Então, a aceleração vai ser sempre uma reta em cima do zero, seja para o progressivo, seja para o retrógrado. Certo? Então, em cima disso, eu vou agora fazer um exemplo do movimento uniforme e depois a gente passa para o variado. Vamos limpar uma folha aqui. Então, imagina que nós temos o seguinte. S é igual a 4 menos 6t. Olhando essa função, nós sabemos que o espaço inicial é 4, vamos falar que é metros, certo? Olha aqui o espaço inicial. E que a velocidade é menos 6, certo? Olha aqui a velocidade. Então tá, quando eu for construir os diagramas, espaço-tempo, velocidade-tempo, aceleração-tempo. Eu posso pensar assim, bom, como aqui é de primeiro grau, não tem aceleração, aceleração vale zero,
Está aí de construído o diagrama. Quando eu vou pensando da velocidade, a velocidade constante vale menos 6. Então, vou fazer uma reta aqui sempre no menos 6. Quando for fazer o do espaço, eu sei que ele começa no 4 e eu sei que ele é decrescente. Por quê? Porque é retrógrado, né? Velocidade negativa. Então, a reta vai ser para baixo. Ah, mas seria interessante saber qual é esse valor do tempo aqui. Ué, quer saber qual é esse valor do tempo? Vamos calcular. Aqui o espaço vale 0, não é? Então, vou pegar a equação. S é igual a 4 menos 6t. 0 é igual a 4 menos 6t. 6t é igual a 4. T é igual a 4 sobre 6. T é igual a 2 sobre 3. Simplificando, né? Então, 2 sobre 3 vai dar 0,67. Então, aqui eu vou colocar 0,67. Aqui o tempo em segundos, né? Aqui o espaço em metros. Aqui é o tempo em segundo. Metro por segundo em segundo. Certo? Então, quer dizer, a gente consegue construir a partir da equação. E poderia ser o contrário, né? Imagina que eu te dou isso aqui. Espaço, tempo. Menos 8. E aqui vale, sei lá, 4. Certo? Então tá. Nós sabemos aqui que o espaço inicial vale menos 8 metros. Faltaria calcular a velocidade, não é? Então vamos calcular a velocidade. Δs sobre Δt. Aqui o espaço vale 0, não é? Então vou pegar esses dois pontos. V igual a S menos esse 0 sobre T menos T0. V igual a espaço final, 0. Menos espaço inicial, menos 8. Tempo final, 4. Tempo inicial, 0. 8 sobre 4, que é igual a 2 metros por segundo. Achou a velocidade? Então vamos montar a equação. S é igual a S0 mais VT. S é igual a menos 8 mais 2T. Está aí a equação dos espaços, né? Aí vamos por, eu queria construir o diagrama da velocidade. Ótimo, agora que você calculou a velocidade, é só colocar aqui velocidade, tempo, 2, que é sempre constante. E assim vai, né? Dá para fazer um montão de coisas através do diagrama ou através da equação para determinar um ou outro. Então, as atividades que nós vamos fazer para amanhã, que hoje é quinta, né? São todas de gráfico, certo? Bom, esses são os gráficos do movimento uniforme, são bem mais tranquilos. Agora eu vou explicar os do movimento variado. Vamos lá. No movimento retilíneo uniformemente variado, o que acontece? A aceleração é constante. O que significa isso? Que a aceleração inicial é igual à aceleração média, que é igual à aceleração final. A velocidade obedece à equação V0 mais AT, lembra? Então, olha lá que interessante. Agora aqui é de primeiro grau. E o espaço era S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, olha aqui, ó. Essa daqui é de segundo grau. De segundo grau era sempre uma parábola. De primeiro grau, sempre uma reta. Então, vamos ver como é que ficariam os gráficos aqui. Aqui nós temos o gráfico espaço, tempo, velocidade, tempo, aceleração, tempo. E vou repetir a mesma coisa que fizemos no outro. Espaço, tempo, velocidade, tempo, aceleração, tempo. Como que vai ser a divisão aqui? Aqui é quando a aceleração é negativa e aqui é quando a aceleração... Tudo bem, vai. E aqui é quando a aceleração é positiva. Certo?
Beleza. Lembram da matemática? Quando você pegava uma equação, y igual a x² mais bx mais c. Se o a era positivo, a parábola era com a concavidade voltada para cima. Quando o a era negativo, a parábola era com a concavidade voltada para baixo, certo? Até vocês brincavam assim, né? A positivo, como se estivesse sorrindo. A negativo, como se estivesse triste, não era isso? Então vamos lá. Aqui, como é negativo, a parábola é com a concavidade voltada para baixo. Aqui, como é positivo, a concavidade voltada para cima, certo? Onde começa o movimento é S0. Esse ponto aqui, vou até pegar outra cor. Esse ponto aqui, ele parou de subir para começar a descer, não é? Não é o ponto de inflexão da parábola? Então, quer dizer que aqui, o que ocorre? Aqui a velocidade é 0. Ele parou. Aqui a velocidade é 0. Então, aqui nós teríamos o tempo que ele parou, certo? Aqui nós teríamos o tempo que ele parou, tá? Bom, outra coisa interessante aqui. Esse tempo é o tempo que ele passa pela origem. Aqui ele passa pela origem duas vezes, né? No T' e no T duas linhas, tá? Bom, agora vamos para o da velocidade. A velocidade não é uma equação de primeiro grau, então vai ser uma reta crescente ou decrescente. Aqui a velocidade inicial V0, aqui a velocidade inicial V0. Vou voltar com aquela outra cor verde para mostrar o seguinte, ó. Lembra que aqui a velocidade valia 0? Aqui, ó, a velocidade vale 0, ele parou. Olha que idem, ó. Aqui a velocidade vale 0, certo? Tudo bem? Ah, e outra coisa interessante. Vou pegar aqui outra cor. Se eu calcular essa área aqui, igual a gente fazia no outro, essa área continua sendo o ΔS, igual no movimento uniforme. Essa área continua sendo o ΔS. E, finalmente, as acelerações. Ah, gente, eu inverti aqui. Esse daqui é daqui e esse daqui é daqui. Eu esqueci que eu tinha trocado no começo, tá? Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Aqui que é crescente, certo? E aqui que é decrescente. Bom, e aqui como a aceleração é negativa embaixo, aqui como a aceleração é positiva em cima. Essa área aqui vai ser o ΔV, certo? A variação de velocidade. Essa área aqui vai ser o ΔV. Só atenção aqui que eu troquei de lugar esses dois infelizes aqui, tá? Porque eu havia começado pelo negativo e bobeei, tá? Então vamos ver um exemplo. Imagina que aparece assim. S é igual a 6 menos 5t mais t ao quadrado, certo? E eu quero determinar os diagramas disso, os gráficos disso. Muito bem. Nós vemos que aqui S é igual a S0 mais VT mais A sobre 2t ao quadrado, certo? Então, o S0 vale 6 metros. O V0 vale menos 5. Como aqui não tem nada, é 1. Portanto, A sobre 2 vale 1. Passo 2 multiplicando. A é 1 vezes 2. A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aqui a aceleração, a velocidade inicial e o espaço inicial. Construindo os diagramas S, T, V, T, A, T. Pelo mais fácil, a aceleração vale 2, não é isso? 2. Constante, porque o movimento é retiro uniformemente variado. Como aqui é positivo, a velocidade vai ser crescente, não é isso? Então, vamos lá.
A velocidade começa no menos 5. Lembra que no diagrama anterior eu troquei as bolas, né? E vai subindo. Seria bom se eu soubesse quando a velocidade vale 0, né? Tudo bem, sem problema. V não é igual a V0 mais AT? Então, V igual a menos 5 mais 2T. Muda de lugar. 2T igual a 5. T igual a 2,5 segundos. Então, aqui o tempo vale 2,5. Certo? E aí, o do espaço. Começa no 6 e é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Eu sei que esse tempo aqui vale 2,5, certo? Porque é onde a velocidade vale 0, tá? E eu quero achar esses dois tempos. Como é que eu faço para achar esses dois tempos? Esses tempos não é quando o espaço vale 0. Pega a equação. S é igual a 6 menos 5t mais t ao quadrado. Certo? Isso vale 0. 0 é igual a 6 menos 5t mais t ao quadrado. Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a 25 menos 24, que é igual a 1. Portanto, o tempo é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Daqui a gente vai tirar o t' e o t duas linhas. 5 menos 1 sobre 2 vai dar 4 sobre 2, 2 segundos. E 5 mais 1 sobre 2, 6 sobre 2, que vai dar 3 segundos. Portanto, esse tempo aqui é 2 e esse tempo aqui é 3. Legal? Então, essa é uma atividade sobre os diagramas, tá? Que eu vou propor para vocês resolverem alguns aí, tá bom? E aí depois, na próxima semana, a gente vai estudar um equacionamento chamado de Torricelli, que é para facilitar alguns cálculos em relação ao movimento uniformemente variado. Ok? Então façam a atividade bonitinho, assistam aí quantas vezes for. E não esqueçam que no diagrama anterior eu troquei as bolas, tanto é que eu tive que sinalizar depois que eu tinha trocado, tá? Então na hora que vocês forem copiar no caderno, tudo vocês copiam certo.